Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua manhã poderosamente. Quarta-feira, mais uma manhã poderosa, onde nós estamos aqui para nos fortalecer na força do poder do Senhor, declarando a palavra, nosso devocional, declarando o quanto Deus é poderoso. E Ele é para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera, em nós. Amém? Hoje eu quero falar de algo que acho que eu nunca falei aqui, mas eu vou estar ministrando hoje, vencendo a raiz da iniquidade. A raiz da iniquidade não é apenas um erro momentâneo, é sim uma inclinação permanente para o mal, uma deformação do coração e da mente que gera ciclos de pecado em famílias, territórios e gerações inteiras. E como ensina, a palavra de Deus, a iniquidade é um histórico espiritual herdado. Cada situação que é capaz de produzir cegueira, enfermidade, cativeiro, miséria e aprisionamento. E a boa notícia é que a cruz tem poder para quebrar esse ciclo, pois Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Está em Isaías, capítulo 53. E hoje nós vamos compreender como identificar a raiz e analisar através da palavra de Deus, através de exemplos bíblicos de homens que não conseguiram vencê-la, e aprender os caminhos de vitória para andarmos livres, estabelecendo uma nova herança para as próximas gerações. E aqui há algo profundo, não basta reconhecer apenas os pecados que cometemos, é necessário discernir as iniquidades. São elas que tornam o DNA espiritual das famílias, moldados em comportamento, e perpetuando ciclos de miséria, enfermidade, rebelião, vícios e aprisionamentos. Pecado, transgressão e iniquidade. A palavra nos mostra esses três termos e eles não são iguais. Pecado significa errar o alvo, falhar diante do padrão de Deus. Uma mentira, mesmo a mais pequena, já é pecado. Transgressão é ultrapassar um limite, quebrar conscientemente a lei divina. É quando alguém sabe que roubar é errado e ainda assim rouba. Iniquidade é mais profunda, é a perversidade instalada, a deformação moral e espiritual que transforma o pecado em estilo de vida. E quando a pessoa não já se incomoda, vivendo o erro como se fosse normal. Então, na verdade, a iniquidade revela um coração torto, incapaz de alinhar com a santidade de Deus. E como a iniquidade atua mesmo nos cristãos? Muitos pensam que aceitar Jesus elimina automaticamente a raiz da iniquidade. A verdade é que, embora a salvação nos livre da condenação eterna, ainda precisamos de processo de santificação e cura para que a iniquidade não encontre legalidade. Paulo confessou em Romanos capítulo 7, verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Isso mostra que até um homem cheio do Espírito pode enfrentar lutas com padrões iníquos. E a iniquidade é como um vírus adormecido, se não for tratado, manifesta em áreas específicas, seja emocional, sexual, financeira ou até ministerial. E é por isso que muitos líderes caem repetidamente nos mesmos erros, não lidar com a raiz. Mesmo após a salvação, se a iniquidade não é confrontada, o crente pode viver ciclos de pecados recorrentes, sofrer cativeiros emocionais e espirituais, repetir patrões familiares como ira, adultério, miséria, experimentar esfriamento espiritual. E como diz o apóstolo, a iniquidade não respeita títulos, posições, ministérios. Ela precisa ser confessada, confrontada, quebrada pelo sangue de Jesus.
Homens de Deus não venceram a iniquidade. A Bíblia apresenta homens chamados, ungidos, usados por Deus, mas que foram vencidos pela iniquidade porque não confrontaram em tempo. A Bíblia fala de Salomão, começou pedindo sabedoria, recebeu e governou com grande honra. Contudo, na sua inclinação, mulheres estrangeiras e a tolerância e idolatria abriram brechas espirituais que corromperam o seu coração. Não se tratou apenas de um deslize, mas de uma iniquidade consolidada que contaminou todo o reino e mergulhou Israel em idolatria. A Bíblia fala de Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus, demonstrava humildade no início, entretanto sua repetida desobediência, a inveja contra Davi revelou um coração endurecido. E a iniquidade de Saul não foi um ato isolado, e sim um padrão contínuo de rebeldia que o levou a buscar até uma feitiçaria. Sua história mostra como a iniquidade pode deformar até aqueles que começaram bem. A Bíblia fala de Sansão, nasceu como um nazireu, consagrado desde o ventre, cheio do Espírito Santo para libertar Israel dos filisteus, porém nunca tratou a sua fraqueza diante das paixões carnais, quebrou repetidamente seus votos, entregou-se à sedução de mulheres inimigas, sua iniquidade se manifestava num padrão sexual destrutivo e numa impulsividade descontrolada. Ainda que tenha vencido o inimigo, terminou vencido por si mesmo. A Bíblia fala também de Judas, discípulo de Jesus, caminhou com ele, presenciou milagres, recebeu a palavra e havia um coração de iniquidade nunca tratado, a ganância. Ele roubava da bolsa do ministério até entregar o próprio Cristo por moedas de prata. Seu fim trágico mostra a iniquidade, que não é arrancada, abre espaço para Satanás. Em todos esses casos, nós vemos um padrão: homens chamados por Deus, que toleraram pequenos pecados, o coração se endureceu, a iniquidade se consolidou e a queda foi inevitável. As consequências: a iniquidade separa o homem de Deus, rouba a paz, endurece o coração, a ponto de chamar o mal de bem, e aprisiona gerações inteiras em ciclo de miséria, enfermidades, adultério, vícios e derrotas. Ela não apenas destrói destinos pessoais, mas também contamina famílias, igrejas e territórios. Quantos ministérios foram abortados por uma raiz não arrancada? Quantas famílias repetem histórias de divórcio, violência e pobreza, porque a iniquidade não foi confrontada. O caminho da vitória, a boa notícia é que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Isso significa que a cruz tem poder não apenas para perdoar os pecados, mas de arrancar a raiz da deformação e nos dar um novo coração. A vitória sobre a iniquidade exige 3 passos. Primeiro, reconhecimento. Não podemos vencer o que negamos, é preciso dar nome à iniquidade. Arrependimento genuíno, confessar diante de Deus, abandonar o pecado, renunciar aos padrões herdados. Intercessão, como Daniel intercedeu não apenas por si, mas pelas gerações. Precisamos apresentar diante de Deus a iniquidade da nossa família e permitir que o sangue de Jesus nos lave. Então, contudo, precisa ser tratada. E hoje o Espírito Santo nos chama para olhar dentro de nós, para as nossas famílias, permitir que o sangue de Jesus arranque toda a raiz de iniquidade. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos de um novo coração. Amém? E Deus fala que Ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, derrama do teu espírito e faz com que guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor e tenha nojo da prática do pecado. Que nós possamos ser lavados, purificados da iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que faz separação entre nós e o Senhor são os pecados e as iniquidades. Senhor, nessa manhã, Pai, sonda o nosso coração e toda iniquidade seja arrancada. Transforma o nosso coração, Senhor, tudo aquilo que contamina a nossa vida, as nossas gerações, Senhor. Em nome de Jesus, passa por teu sangue, Senhor, na raiz da iniquidade das nossas gerações, para que sejam quebradas, para que nós possamos ser transformados, Pai, para que nós não venhamos carregar as maldições, as iniquidades dos nossos familiares, mas que possamos ser moldados, transformados, restaurados pelo poder do Espírito Santo. Tire em nós o coração duro, coloque o coração de carne, derrama do teu Espírito, faça
guardamos a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Tenho nojo da prática do pecado e de toda iniquidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz e um grande abraço.